Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News. A gente recebe agora o Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, aqui na nossa programação. Luciano, muito bom dia, obrigada pela presença, bem-vindo. Bom dia, sempre um prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigada, Luciano. O mercado tentando reagir aí muito, né, na leitura sobre os dados do PIB. A gente teve um dado importante, né, mostrando ali um crescimento significativo acima até mesmo das expectativas ali dessa economia brasileira. Porém, olhando para um outro lado, a gente já começa a ver ali, principalmente o mercado colocando, né, muito a preocupação, a cautela, se isso deve influenciar a trajetória da inflação nos próximos trimestres, especialmente em um cenário de demanda doméstica ainda robusta, tem os efeitos defasados ainda dos cortes de juros, já colocando, né, o mercado já colocava inclusive projeções de alta da Selic. Quero ver, né, qual que é a leitura de vocês, como que está aí o cenário de vocês, vocês acreditam que o Banco Central deve de fato trazer ou ver a necessidade de mais alta na taxa básica de juros? Sim, você colocou corretamente a questão. O crescimento foi muito forte, né, acima do que a gente estava esperando, e também o mercado, né, esse 1,4 na margem, realmente é uma taxa de crescimento anualizada, né, que você vai se aproximar ali de quase 4,5% a 5% ao ano. É uma taxa de crescimento bem acima do nosso potencial. Acho que a principal aqui questão é exatamente esse ponto, né, um crescimento acima do que você tem de potencial na economia. Portanto, você tem um hiato positivo, né, ou seja, a economia está crescendo acima do potencial e isso tem implicações para a política monetária a partir do momento que esse ato positivo gera pressões inflacionárias, né? Então, o grande ponto aí também a nossa visão é o Banco Central precisa fazer, né, o início do ciclo de juros provavelmente agora na próxima reunião de setembro, é a nossa expectativa, e a gente tem, depois desse dado, né, de crescimento, um viés de que o ciclo possa ser maior do que a gente estava contemplando inicialmente. A gente estava com 100 pontos de alta, a gente provavelmente vai recalibrar isso para uma alta maior, dado essa surpresa de atividade no curto prazo que gera essa trajetória de ato, né, olhando para frente mais pressionado. Luciano, bom dia para você, Felipe Nascimento. Eu queria entender um pouco do ponto de vista até do mercado, né? Esse aquecimento da economia, esse crescimento, né, do PIB, principalmente com investimentos, principalmente com o consumo das famílias. Como que vocês estão lendo, né, esse aquecimento da economia para o mercado? A gente pode ver uma extensão daquele rally, a gente pode ver um crescimento de alguns setores, de algumas empresas, principalmente depois de uma temporada de resultados importante. Esse aquecimento da economia pode trazer um ânimo maior, por mais que o cenário macro de juros e inflação acabe pressionando um pouco do outro lado? Sim, isso é um excelente ponto, né? A gente tem aí um crescimento de demanda doméstica bastante relevante, né? O consumo e investimento crescendo num nível rápido, o consumo das famílias, né, num ritmo de crescimento na margem bastante forte. A gente tem aí, né, como a gente já comentou, né, na primeira pergunta, a transferência de renda, tem a questão do crescimento da massa salarial, tudo isso contribuindo para o crescimento da demanda doméstica ser muito robusto. Olhando para os setores, provavelmente, principalmente os setores ligados, né, ao consumo, a parte de construção civil também veio muito bem, a parte toda de demanda, né, de serviço geral das famílias, né, a parte de educação, a parte de entretenimento, tudo isso deve crescer bastante ao longo desse restante de ano, e provavelmente a gente olhando para o resultado das empresas, o que a gente vai ver provavelmente pelas casas vai ser uma revisão dos lucros esperados, e isso provavelmente vai trazer, né, um efeito na expectativa da Ibovespa para o final do ano, né? A gente já estava com uma visão mais construtiva, os 145 mil pontos do Ibovespa para o final desse ano, e a gente acha que com esse resultado, mesmo tendo uma alta de juros, né, como a gente comentou na primeira parte da conversa aqui, a necessidade de uma alta de juros, ainda assim a gente acha que a Bolsa tem espaço para subir, dados bons resultados das empresas e também o fluxo externo que vai vir, provavelmente com o corte de juros pelo Fed. Na verdade, o aumento de juros do Banco Central, ele tem um efeito aqui talvez positivo nesse momento do ciclo, que é aumentar a credibilidade da política econômica, né? Então, por mais que seja contraditório,
o aumento de juros acaba sendo favorável para o mercado, principalmente para a questão do mercado de ações, né, para o risco. Luciano, é interessante que você até comentou, né, na primeira resposta, a projeção de vocês era um aumento de 100 bips, agora pode até rever, né, por conta da atividade estar um pouco mais acelerada. E a gente tem visto até alguns sinais um pouco contraditórios por parte dos integrantes do Banco Central, né? Primeiro um tom mais duro ali do Galípolo, depois um afrouxamento até por parte do Roberto Campos Neto, dá guidance, não dá guidance. Eles, logo mais, na próxima semana, vão entrar em período de silêncio. Você imagina que essa comunicação um pouco mais ruidosa, que essa fala, né, um pouco mais dura, depois um pouco mais leve dos dirigentes, pode estar fazendo com que não haja uma percepção um pouco do mercado exatamente dessa precificação? E um segundo ponto, se o Banco Central não elevar juros agora, a gente pode ter uma disfuncionalidade até mesmo dessa curva de juros, a gente pode ver uma oscilação um pouco mais forte nesse mercado de juros por conta até mesmo desses ruídos? Boa pergunta. A questão, né, da comunicação do Banco Central, ela realmente teve aí um ruído maior, talvez, do que era o normal, né, principalmente na questão de quão duro, né, teria sido os discursos. Eu acho que o Banco Central ele sabe que ele tem que fazer o que precisa ser feito, né, ele já tem dito isso. A última comunicação, né, do Roberto Campos, né, foi sobre se o ciclo começasse, seria um ciclo gradual. Eu acho que ele estava falando isso provavelmente no set de informações, no conjunto de informações que ele tinha até ali, né, e portanto não estava contemplando esse resultado do PIB. Acho que o próprio Banco Central, vendo esse resultado e vendo, né, os impactos aí que ele olha dinamicamente para as projeções dele ao longo de 25, 26, desse hiato mais pressionado, eu acho que eles vão concluir que provavelmente o ciclo, se ele tiver que começar, teria que começar com uma alta um pouco maior, de 50 pontos como a gente tem. E olhando a decisão, né, se o Banco Central, depois de comunicar tão claro, né, em algumas falas, de que ele está disposto a fazer o ciclo se for necessário e ele, caso não faça, eu acho que a reação poderia ser bem ruim, né? Provavelmente a gente veria a curva de juros subindo, né, o prêmio de risco aumentando no médio prazo, dado que o risco de inflação está crescente, né? Então, além de a gente não ter, nesse momento, ainda uma clara disposição do governo de corte de gastos de uma maneira mais profunda, né, olhando para 2025 e 2026, a ausência do aperto de política monetária nesse ambiente acho que deixaria o mercado bem nervoso, né, dado também a expectativa que foi colocada pelo próprio Banco Central de que ele iria fazer o que fosse necessário caso ele percebesse que a inflação está ficando num patamar que coloca em risco a trajetória, né, de convergência para as metas. Então, acho que o compromisso dele foi bem claro e provavelmente a dosagem, né, de como vai ser o ciclo, o ritmo, é uma discussão que é muito dependente dos dados. Ele mesmo falou isso, né, que eles estão bem dependentes dos dados. E o dado de hoje é um dado bem diferente, provavelmente, do que eles também estavam imaginando. Muito bom. Luciano, eu agradeço sua participação. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, por estar aqui com a gente nessa terça-feira. Muito boas e importantes as suas análises. Até uma próxima. Um ótimo dia para você. Muito obrigado. Sempre um prazer. Obrigado. Até logo. Até mais. Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, aqui com a gente, 11 horas